Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco deste programa Urbanidades, com o nosso querido Raul Cristiano. Posso falar que é um programa especial? Pode. Tem que falar todo o programa isso, né? Então já virou um bordão aqui. Eu já falei, estou feliz. Um programa especial. É um programa especial. E eu fico muito honrado por isso. Eu queria retomar perguntando exatamente o que está mudando na cultura de Santos, né, nesses 6 meses ou nesse tempo todo que você está vivenciando. Olha, primeiro que eu estou agindo de forma plural, né? Eu tenho identidade com a literatura, né? Com a cultura geral, mas eu não faço parte de nenhum grupo. Um grupo literário, teatral, musical, né? Eu quero que todas as áreas atuem, interajam e produzam atividades para que a população possa se aproximar, conhecer, interagir, né? Eu estou na fase das redes, né? Acho que nós temos que formar uma grande rede e chamar as pessoas para que elas participem. Para deitar na rede, não? Não, deleitar na rede. Deleitar. Né? Deitar não, deleitar na As rede. redes de comunicação. As redes de comunicação, as redes sociais, acho que é uma grande rede cultural que precisa ser melhor explorada. Então, nesse sentido, eu tenho dito assim, que eu não faço parte de nenhuma tribo, né? Eu sou da tribo da cultura, e essa tribo da cultura tem todas as áreas artísticas envolvidas e todas as tribos reunidas numa só, que é uma política pública para a cultura de Santos. E essas tribos, essas áreas todas, têm bastante material? Estão produzindo? A produção em Santos ela é muito ativa, não é? E nós temos alguns produtores culturais na cidade que dependem muito do poder público. Então, essa questão que eu quero discutir melhor, até porque a Secretaria não dispõe de recursos para tudo, não é? O que nós temos é que criar canais de identidade, de patrocínios, de fomento, leis de incentivo, mas é muito diferente da minha época de poeta marginal, nos anos 70, né? Hoje sempre alguém quer ter um pedaço para si, quer ter uma interferência e uma colhida do papel do Estado, vamos dizer assim, na sua atividade. Todo mundo quer ser patrocinado. Qual é o meio do caminho, né? Porque naquela época, então, a gente ignorava o Estado. O Estado só trabalhava, ou ele era repressor de ações libertárias, ou culturais, ou artísticas, o que fosse. Hoje, não. Eu vejo que o Estado se preocupa em abrir portas, né? De certa forma, foi, por outro lado, em um momento quando ele passou a ser muito paternalista, e aí talvez tenha mimado essas crianças culturais aí. E qual é o caminho do meio? Acho que você tem que ter projetos. Uhum. Hoje, para tudo, você precisa ter um projeto, com planejamento, com custos, né? Com público a que se destina, com custo-benefício. Claro. Isso tudo, mas aí isso não... na cabeça do artista é complicado, mas hoje você tem artistas que já se aperfeiçoaram e são especialistas em elaborar projetos para captação. Surgiu um nicho aí de ação. É um nicho de recursos da Lei Rouanet, do PROAC, não é? De outros incentivos fiscais, de buscar patrocínio, não é? Então acho que essa é uma atividade que acabou derivando. Essa necessidade e a falta de recursos públicos nas secretarias de cultura estimularam e levaram os artistas a buscarem alternativas. A classe artística e o movimento cultural, se é que existe um capitaneado em algum momento, ou existem vários, é uma coisa muito plural, né? Elas apoiam as ações que a Secretaria ou os órgãos oficiais tentam empreender? Não, porque sempre ela tem um pé atrás, né? Se há e governo, sou contra, né? Então, há muitos produtores culturais que tinham um tipo de tratamento no governo anterior, que esse tratamento hoje, ele está, não que ele esteja pulverizado, mas todo mundo é tratado de maneira igual, não é? Eu procuro atender todos da mesma forma, não é? Só que não tem privilégios. Então, essa falta de privilégios eu tenho percebido, assim, às vezes umas cotoveladas, né? Para tentar se aproximar. De quem estava acostumado com privilégios? De quem estava acostumado com privilégios. Há muita gente, muitos produtores culturais acostumados com privilégios. Eu venho de uma época que não havia privilégios, né? Naquela época, ou você abria os espaços, ou eles não se abriam. Ou você se apagava, né? Sim, você não mostrava aqui você veio, não é? Mas então, vamos ainda tentar encaixar nesse bloco
Você quer falar de algum plano, de alguma ação da Secretaria? Olha, a Secretaria ela tem equipamentos públicos muito desgastados em função da falta de manutenção, e aí não é um privilégio de Santos, né? A manutenção dos equipamentos públicos é em todo o país, né? Sim. E até em outros países, né? Mas eu acho que no caso de Santos isso choca mais pela quantidade de equipamentos que nós temos para oferecer. Sim, nós temos o Centro de Cultura Patrícia Galvão, que abriga o Teatro Municipal e o Teatro Rosinha Mastrangelo, que está numa situação muito precária, né? Além dos dois teatros, abriga a Hemeroteca Rodão Mendes Rosa e o Museu de Imagem do Som. As pessoas nem sabem o que há naquele espaço, sabem que há um lugar com cara de abandono. Então, ali é um ponto. O outro ponto é o Teatro Coliseu, que passou por uma reforma durante 10 anos, e daí, nos primeiros dias do ano, quando eu mandei fazer um diagnóstico de todos os equipamentos que abrigam as atividades culturais de Santos, nós verificamos que esse equipamento tinha que ser interditado preventivamente. É mesmo? Então, algumas ações... Aspectos construtivos ou não? Sim, aspectos construtivos. O telhado sobre o palco foi mal feito, o telhado sobre o teatro, sobre a plateia, também é mal feito. O ar-condicionado, ele está com as tubulações todas corroídas, então houve necessidade, uma decisão triste. É ruim fechar um teatro. Tinha uns shows marcados, inclusive. Tinha shows né? marcados, tinha toda uma agenda. Tiveram que ser transferidos. Remanejamos para o Teatro Municipal e para fui assistir lá, o Teatro Guarani, não é? Então nós tivemos que fazer mudanças aí muito importantes. Agora, no Centro Cultural, estavam concentradas todas as atividades de um programa chamado Fábrica Cultural. E esse programa agora eu estou descentralizando, né? Há uma orientação do prefeito Paulo Alexandre de fazer com que a cultura chegue mais perto das pessoas. Nós criamos portos de cultura, um na Zona Noroeste, lá no dique da Vila Gilda, um no Morro do São Bento e outro na área continental, no Caruara. Tá. Então essa ideia, vão levar cursos, oficinas e atividades variadas, cinema, teatro, música, dança, etc. Isso usando instalações locais? Como é que é isso? Instalações da própria prefeitura. Nós estamos otimizando algumas áreas, que são áreas ligadas à área social, do município, à área esportiva, da educação, e nós estamos trabalhando em conjunto. Então, é uma ação compartilhada. A Secretaria de Cultura não tem voo solo na atual gestão. A gente está sempre acompanhado, bem acompanhado. Há algumas semanas, a gente teve aqui o Chico Marques, que trabalha contigo lá. Né? Isso. E ele, não no programa, mas em off, me falou sobre alguns projetos envolvendo a área de música também, né? Tem alguma coisa que você possa comentar? Olha, na área de música, nós temos várias ações, né? Criamos era o Música no Quebra-Mar, agora é o Música no Centro. Nós vamos reativar o Música na 15, são atividades gerais. Vamos levar atividades musicais e apresentações para os bairros também, descentralizar as ações da Secretaria, a programação da Secretaria, não é? E no Museu de Imagem do Som, nós temos um estúdio lá que está sendo recuperado, restaurado, e lá nós vamos desenvolver um programa de bandas de garagem. Né? Nós temos muitas bandas, muito rock por aqui, e a gente vai eu vi que concentrar lá. Eu ouvi no rádio outro dia que a concha acústica foi testada, né? Para ver se pode ser utilizada, voltar a utilizar. É um equipamento importantíssimo, né? E teve uma série de problemas por causa da acústica, dos decibéis a mais que se tocaram ali, não é? Então nós estamos fazendo um teste, fechamos a concha com um MDF de 3 milímetros, né? E agora fizemos testes, chegamos a 96 decibéis dentro da concha e na área, inclusive com a presença de técnicos da CETESB, do Ministério Público e da própria Prefeitura, de uma empresa contratada para isso, não havia barulho, não chegou barulho nos prédios que motivaram uma ação judicial, porque a concha está fechada desde 2001 para qualquer atividade, para uma ação judicial. 96, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas acho que 80 decibéis é que é um limite, não é isso ou não? Não, é muito menos. É bem menos que isso? Menos, dá 55 decibéis. Complicado, né? Bom, falando sobre problemas e algumas coisas que não deram como a gente esperava, no próximo bloco a gente volta para falar de algumas coisas que aconteceram recentemente e para acabar bem, nós vamos restaurar o Raul como poeta. Eu quero falar sobre isso também. A gente volta daqui a um minuto.